Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero gravar um vídeo aqui para refletirmos um pouco a respeito da parábola das 10 virgens. Um texto muito conhecido que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Jesus, ao longo do seu ministério, ele teve diversos ensinamentos por meio das parábolas. Jesus ele buscava uma forma fácil de transmitir as verdades do reino de Deus para o povo e para os seus discípulos. Se nós olharmos para o sermão mais conhecido de Jesus, também chamado de Sermão do Monte, nós vemos que o Senhor Jesus, ele em diversos momentos cita algumas parábolas. Pequenas parábolas, como por exemplo, quando ele fala a respeito do sal da terra ou da luz do mundo, ou como essa luz ela deve ser acesa. E agora, no capítulo 25, nos momentos finais do ministério de Jesus aqui na terra, ele começa a comparar o reino dos céus com algumas parábolas. Ele fazia isso para tentar facilitar o entendimento do povo a respeito do que seria o reino dos céus. Percebam que em diversos momentos o Senhor Jesus falava ao povo por parábolas, mas depois explicava para os seus discípulos o significado de cada uma delas. Nós temos outro exemplo como a parábola do joio e do trigo, onde Jesus retrata essa parábola para o povo e depois nos bastidores, se assim a gente pode dizer, Jesus ele transmite essa mesma verdade para os seus discípulos de uma forma mais clara. E a parábola das 10 virgens, ela inicia com Jesus fazendo uma assimilação. Ele fala assim, olha, o reino dos céus, ele será semelhante a 10 virgens. Então ele começa a comparar o reino dos céus com 10 virgens que estão se aprontando para um matrimônio. Percebam que essas 10 virgens, o texto fala que elas saem, que elas tomam as suas lâmpadas e saem ao encontro do noivo. E aí o texto ele tem uma colocação no versículo de número 2, dizendo que 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Em outras traduções falam que 5 eram loucas. Mas o que me chama a atenção é que todas as virgens tomam as suas lâmpadas. Todas as virgens, mesmo as loucas como as prudentes, elas saem ao encontro do noivo. Só que o texto ele continua dizendo que as nécias, elas não levam consigo o seu azeite. Elas não levam uma reserva de azeite, enquanto as prudentes acabam levando a sua reserva de azeite para a viagem. E a continuação fala que o noivo ele demora a se achegar, ao ponto que todas elas se adormecem. O texto não fala que apenas as nécias adormecem, ou que apenas as prudentes adormecem, mas o texto deixa claro que todas adormecem. Então nós já vemos por aqui que todas essas virgens, elas saem ao encontro do noivo, pegam as suas lâmpadas e fala também que todas adormecem. E o versículo 6 ele continua dizendo, olha, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Os casamentos tradicionais árabes daquele período a qual Jesus estava inserido, todos ficavam aguardando o noivo. E esse aguardo poderia demorar alguns dias. E essas pessoas elas tinham por obrigação de ficar ali esperando. Aquelas virgens, aquelas mulheres que elas chegariam na cerimônia com o noivo, elas ficavam aguardando. E o porquê que elas levavam azeite? Porque este tempo de espera, ele poderia durar mais do que um dia, ou mais do que uma noite. E elas ficam aguardando o noivo, de forma que o noivo demora para chegar. Diferentemente dos casamentos atuais, onde existe uma certa tradição da noiva demorar para chegar, nos casamentos da época de Jesus,
era o contrário. O noivo ele se tardava para chegar. Ele trazia um ar de suspense quando ele estava vindo para o encontro da sua amada. E então o emissário ele soa com um grito: aí está o noivo, ou eis o noivo. Saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então as mesmas virgens que estavam esperando, todas que adormeceram, agora elas levantam e vão preparar as suas lâmpadas, porque elas já tinham dormido. E o texto continua dizendo que as nécias, elas começam a pedir para as prudentes: olha, dá um pouco do seu azeite, porque o nosso azeite se acabou. Nós não temos condições de acompanhar o cortejo matrimonial sem ter o azeite. Nós não temos essa condição, então nós precisamos dividir o azeite. Só que as prudentes, elas não conseguem dividir o azeite, porque o azeite ele está contado. O azeite está contado para aquele percurso até o destino final. E ela fala: olha, a gente não consegue dividir o azeite, vamos fazer o seguinte. Ainda no tempo que resta, vocês podem ir até as vendas, até os comerciantes e buscar mais azeite. E ao comprar este azeite, vocês voltam e todas nós seguimos para o cortejo do noivo até o destino. E aquelas virgens, elas correram para poder tentar comprar esse azeite. Mas o texto fala que assim, que quando elas saíram para comprar, versículo 10, o noivo chegou. E aquelas que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E a porta se fechou. Só que as nécias, elas chegam depois. E elas começam a bater na porta, elas começam a clamar: Senhor, abre-nos a porta. Senhor, abre-nos a porta, porque nós já chegamos, nós fazemos parte daquelas virgens, nós queremos participar. Só que a resposta que o noivo dá é: em verdade vos digo, eu não vos conheço. E o versículo 13 finaliza com essa parábola: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Aí fica a pergunta: do que se trata essa parábola? Quem representa as virgens? Por muito tempo eu cheguei a pensar a respeito disso, sobre quem representa as virgens, quem somos nós no momento da espera. É certo que este texto ele tem uma riqueza de detalhes que nós podemos tomar como pro nosso dia a dia. E se nós estudarmos a fundo, nós vamos entender algumas interpretações de alguns teólogos falando a respeito de quem seriam as virgens. Mas o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que as virgens prudentes, elas levam consigo azeite. O segundo ponto que nós aprendemos: talvez na nossa espera nós iremos adormecer, mas nós precisamos continuar preparados. O terceiro ponto que nós aprendemos aqui é que não é tão simples comprar azeite. Não é tão fácil conseguir azeite. E o quarto ponto que nós aprendemos: por mais que nós tenhamos comprado azeite, estejamos atentos com as nossas lamparinas, nós precisamos conhecer o noivo. Existe uma interpretação deste texto que fala a respeito de quem são as virgens. Porque percebam que as virgens, na tradição árabe, elas acompanham o noivo para o matrimônio desde o momento que ele sai da sua casa, da sua família, até o deslocamento
para se encontrar com a noiva. Então nós não podemos dizer que as virgens são a noiva do Senhor. Mas as virgens, elas participam do cortejo para a cerimônia. De forma que essas virgens, elas precisam ser conhecidas do noivo. Por que elas precisam ser conhecidas do noivo? Porque o versículo de número 12 fala que o noivo não conhecia aquelas mulheres. Como assim? Nós estamos nos preparando para uma cerimônia, nós estamos nos preparando para um matrimônio, mas nós não conhecemos o noivo. Nós andamos com as pessoas que conhecem o noivo, mas nós não conhecemos o noivo. Quem seriam essas virgens? Algumas interpretações elas falam que essas virgens seriam as tribos de Israel e a igreja. Algumas interpretações elas falam que aqueles que estão participando do cortejo são aqueles que trabalham na obra de Deus, os obreiros do Senhor. E aqui existem duas categorias. Existem os prudentes e existem os loucos. Embora todos eles estejam esperando o noivo para o matrimônio, embora todos eles talvez conheçam a noiva, mas nem todos conhecem o noivo. A pergunta que fica diante de todos esses aprendizados: quem somos nós diante do noivo e da noiva? Porque tem muita gente que se relaciona com a noiva, conhece a noiva, faz trabalhos para a noiva, mas não conhece o noivo. Quem é você neste relacionamento?